Como é que é, chicos? Bem-vindos aqui a mais um episódio de Make It Count, em que estou todas as semanas a partilhar contigo as minhas aprendizagens para garantir que estou a aproveitar a minha vida ao máximo. Neste episódio vamos falar sobre aquilo que aprendi neste livro, Deep Work, do Cal Newport, e vamos falar sobre a importância que é nós termos a capacidade de trabalhar de forma focada durante longos períodos de tempo, se queremos realmente acrescentar valor no nosso trabalho e distinguir-nos de forma a podermos progredir na nossa carreira. Bora lá! Antes de mais, quero falar aqui sobre porque é que decidi estudar sobre este tópico e perceber como é que posso aplicar à minha vida. Vou falar contigo não só das minhas aprendizagens, mas também da forma como aplico na minha vida e como podes aplicar na tua. Mas o motivo pelo qual tu decidi estudar sobre este tópico foi porque, e aqui há uns episódios atrás em que falo sobre burnout, excesso de trabalho e stress, falo um pouco sobre isto, mas eu acredito mesmo que nós conseguimos ter uma vida extraordinária nas várias dimensões da nossa vida pessoal, nas nossas relações, na nossa vida profissional. Para isso precisamos de tempo e foco em cada uma delas e para isso não podemos estar a trabalhar 60, 70 horas por semana. Acredito mesmo que nós conseguimos produzir trabalho excepcional a trabalhar apenas 6 ou 8 horas por dia. Acredito mesmo nisto. Contudo, não podem ser 6 ou 8 horas como a maioria das pessoas passa a trabalhar no seu tempo, em que está constantemente distraída, constantemente a fazer tarefas de baixo valor acrescentado, e por isso estou numa saga de tentar perceber como é que em 6 ou 8 horas por dia consigo acrescentar mais valor, consigo dedicar-me mais, consigo ter uma maior produtividade do que nas 12, 14, 16 horas que trabalhava antes. E daí o foco neste livro, em Deep Work, de como é que nós conseguimos trabalhar de forma profunda. Para começarmos aqui este episódio, vamos então abordar o que é o conceito de Deep Work. Não existe assim bem uma tradução em português. O que é Deep Work? E para percebermos o que é Deep Work, temos que compará-lo com aquilo que o autor chama, do seu oposto, Shallow Work. Aqui existe uma tradução melhor, trabalho superficial, vamos dizer, trabalho superficial versus trabalho profundo. Aquilo que o autor diz é que trabalho profundo é a nossa capacidade de estar durante um longo período de tempo de forma focada e ininterrupta a estarmos concentrados a fazer uma tarefa em particular e que por norma é de alto valor acrescentado. Por outro lado, shallow work, trabalho superficial, é o trabalho que existe, que não é necessariamente muito focado, muito profundo, não acrescenta muito valor e que a maioria das pessoas, quando faz este trabalho, está a fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo. Vamos dar aqui exemplos para ser mais simples. Por exemplo, um trabalho focado e profundo, deep work, seria estar a programar durante 3 horas, estar a desenhar, a fazer um design em particular durante 3 horas, estar a compor uma música durante 3 horas, estar a pensar numa estratégia durante 3 horas. Estou aqui a dizer durante 3 horas porque é o tempo que o autor diz que, por norma, são os limites da nossa capacidade de estarmos focados durante um período de tempo a fazer este trabalho produtivo. Diz que os melhores do mundo conseguem ir até 4 horas, mas por norma quando o fazem sempre com uma pausa no meio. Do outro lado, então, o que é shallow work? O que é este trabalho superficial? São aquelas atividades de baixo valor acrescentado, seja responder a e-mails, seja enviar mensagens, seja fazer uma chamada, seja estar numa reunião que não é assim tão importante, fazer um relatório. São aquelas tarefas de baixo valor acrescentado que a maioria das pessoas tem que fazer no seu dia-a-dia também. A tese do autor é que estas tarefas de baixo valor acrescentado são tarefas que estão a ser cada vez mais automatizadas com a tecnologia. Uma série de coisas que antigamente necessitavam de ter uma pessoa a fazer, como por exemplo uma tarefa de baixíssimo valor acrescentado, estacionamos num parque de estacionamento e depois vamos pagar o bilhete na caixa a uma pessoa. Isso hoje em dia, em praticamente todos os parques de estacionamento, é feito por uma máquina. Na Via Verde, cada vez mais existe também, a maioria das pessoas passa ou na Via Verde ou então passa num sítio onde põe o cartão, põe o dinheiro e recebe o seu ticket. Ou seja, a grande maioria das coisas que antigamente existiam, que são tarefas de baixo valor acrescentado, estão a ser automatizadas com tecnologia. E por isso, qualquer pessoa que queira vencer no mundo profissional tem que ter a capacidade de se focar sem distrações, em períodos longos. Não estamos a falar de meia hora ou de 15 minutos, estamos a falar de períodos de 2, 3, 4 horas, às vezes até mais, se for com pausas, para fazer trabalho que realmente acrescente valor. A tese do autor com o qual eu concordo profundamente é que nós, no espaço de 15 minutos, é muito difícil produzirmos algo que seja de alto valor acrescentado. As coisas que têm alto valor acrescentado demoram-nos tempo a produzir, requer a nossa energia, requer o nosso esforço, requer o nosso foco. Só quando nós estamos de volta de algo tempo suficiente é que nós realmente conseguimos tornar isso de alto valor acrescentado.
E, segundo o autor, eu concordo, no futuro as tarefas de baixo valor acrescentado vão ser todas automatizadas pela tecnologia, ou a maior parte, e vai vencer profissionalmente quem tiver a capacidade de acrescentar real valor, sendo que nós só conseguimos acrescentar real valor quando temos a capacidade de nos focar durante longos períodos de tempo numa tarefa em particular. É importante aqui também ressalvar que todos nós produzimos tipos diferentes de trabalho e eu vou aqui usar uma estrutura utilizada num livro chamado The E-Myth, o mito do empreendedor, em que, basicamente, neste livro o autor categoriza os profissionais em 3 grandes categorias. De um lado, temos os produtores, as pessoas que produzem, as pessoas que são especialistas, são crafters, são pessoas que fazem uma coisa muito bem em particular. Do outro lado, temos o manager leader, temos o gestor, temos a pessoa que não produz uma coisa em particular, mas gere, orquestra, garante que as outras pessoas estão a produzir cada uma a sua coisa muito bem em particular. E por último temos o empreendedor, que é a pessoa que não necessariamente está nas operações a gerir, mas é a pessoa que tem uma visão do futuro, arrisca, vai em frente e cria algo novo. Criando um paralelismo aqui para percebermos como é que isto se aplica mais facilmente. No futebol é muito fácil de perceber como é que isto se aplica. Vamos dizer, no Real Madrid, na época dourada do Real Madrid, em que tínhamos o Cristiano Ronaldo lá a jogar e o Zidane a treinador. Então nós tínhamos o Ronaldo como extremo esquerdo, ou como extremo direito, ou como avançado. O Ronaldo é um produtor, é um especialista, é alguém que é muito bom a fazer uma coisa, certo? Tínhamos o Casillas ou o Diego Lopes na altura, se calhar, ou o Keylor Navas, como guarda-redes, que é muito bom a fazer uma coisa. O Sérgio Ramos, a defesa central, muito bom a fazer uma coisa. Temos o Modric a fazer uma coisa, muito bom a fazer uma coisa. Temos o Benzema, temos o Bale. Ou seja, cada jogador do Real Madrid é aquilo que o autor chama de um skilled producer. É um produtor especializado numa coisa em particular, que é muito bom a fazer uma coisa, e que se o colocarmos a fazer outra coisa, estamos a desperdiçar o seu talento. Se colocarmos o Ronaldo a ser guarda-redes, estamos a desperdiçar o seu talento. Se colocarmos o Casillas a ser extremo esquerdo, estamos a desperdiçar o seu talento. E por isso, é a função do treinador, seja do Zidane, seja de outro treinador qualquer, é a função do treinador garantir que os jogadores estão na posição certa. E a mesma coisa é no mundo empresarial. Assim como nós temos o designer, o programador, o videógrafo, o marketeer, temos as pessoas especializadas em cada coisa em particular, o papel do gestor é garantir que essas pessoas estão na sua função a fazer exatamente aquilo que devem estar a fazer, certo? Estão no sítio certo, estão na posição certa e também que estas pessoas têm todos os recursos necessários, têm toda uma equipa à volta que já está a apoiar, porque ao final do dia são os produtores que trabalham. Ao final do dia, quem marca golos é o Ronaldo, quem defende bolas é o Casillas. Ao final do dia, quem escreve o código é o programador, quem filma é o videógrafo, quem faz as vendas é o vendedor. Ao final do dia, numa empresa, quem realmente produz são os produtores. Contudo, os produtores precisam de alguém que os coordene e que os oriente e que garanta que cada pessoa está no sítio certo e que está apoiada da forma certa para que todos em conjunto consigam fazer com que o resultado final seja o positivo. Se pensarmos numa equipa de futebol, se puséssemos a melhor equipa do mundo sozinha, não iam chegar a lado nenhum, porque é preciso sempre alguém que tenha uma visão, uma tática para garantir que estas pessoas se orientam. E essa pessoa é o gestor, é o manager leader. E por último, temos o Florentino Pérez, que ao final do dia o Zidane é capaz de estar a pensar como é que o Ronaldo vai marcar mais golos, o Ronaldo só está a pensar em marcar golos e o Florentino Pérez está a pensar quantas camisolas é que eu preciso de vender para garantir que o valor que nós pagamos pelo Ronaldo, mais as comissões, não sei do quê, que tudo isso, ou seja, que toda a empresa funciona como um todo. Esse é o empreendedor, é a pessoa que tem uma visão para o clube, que tem uma visão para a empresa, que pensa estrategicamente sobre a empresa e que depois coordena os vários gestores. Como é que isto se relaciona então com o conceito de Deep Work e Shallow Work? Como é que isto se relaciona com este tópico que estamos aqui a falar? Há um artigo que eu recomendo a qualquer pessoa que trabalhe, que leia, que se chama Manager Schedule versus Maker Schedule. Se calhar é ao contrário, Maker Schedule versus Manager Schedule. Que é basicamente o horário de um produtor versus o horário de um gestor. São completamente diferentes. Porquê? Um produtor é muito bom a fazer uma coisa em particular e a única forma que ele tem de fazer essa coisa muito bem em particular, seja programar, seja fotografar, seja compor uma nova canção, é ao estar absolutamente focado durante um período ininterrupto, sem qualquer distração, para estar focado na sua hora de maior energia, seja ela logo de manhã ou logo à noite, dependendo se é early bird ou se é night owl, mas que está plenamente focado em garantir que produz o melhor trabalho possível. Este é o trabalho de um produtor. Qual é que é o trabalho de um gestor?
O trabalho de um gestor é garantir que os vários produtores estão apoiados. Ou seja, o trabalho do gestor é gerir, o trabalho do gestor é reunir-se com cada um dos produtores para medir indicadores de performance, para analisar um relatório, para dar feedback, para garantir que a pessoa está apoiada. Ou seja, o horário de um produtor é dividido, por norma, em blocos muito grandes de tempo, ou idealmente é dividido em blocos muito grandes de tempo, em que está plenamente focado numa coisa. Um horário do gestor é dividido de hora a hora, ou de meia a meia hora, ou de 1h30 a 1h30. Porquê? Porque o gestor vai estar a ter reuniões e, portanto, vai reunir meia hora com esta pessoa, depois vai reunir 1 hora com esta pessoa, com este produtor, depois vai estar a ter uma reunião com um parceiro durante 1 hora para falar sobre outro tópico, depois vai estar a falar durante 1 hora com um fornecedor, depois vai estar a falar com 1 hora durante um patrocinador, seja o que for. Um gestor passa o dia inteiro em reuniões. E por isso, estes dois horários entram constantemente em conflito. O gestor quer reunir com os produtores, contudo os produtores querem produzir. E por isso, basta a mínima distração, e eu vou falar no próximo episódio de um livro chamado Indistractable, em que falo sobre como é que o poder que a distração tem sobre nós, o poder negativo que tem sobre nós e como é que nós lhe podemos dar a volta a isso. Mas basta a mínima distração que um produtor que esteja a fazer o seu trabalho de forma focada se desfoque por completo e já não consiga voltar ou demore muito tempo a voltar ao seu trabalho original. E por isso, como os produtores são quem na nossa economia acaba por fazer o trabalho todo, certo? Os gestores acabam por garantir que os produtores estão no sítio certo para fazer o trabalho da melhor forma possível e trabalham em equipa, mas quem faz o trabalho são os produtores. Um produtor, um skill producer, precisa ter este período de tempo ininterrupto. Agora, como o gestor quer reunir com ele, entra aqui um grande conflito, que é o produtor, vamos dizer, quer estar das 9 da manhã até à 1 da tarde, onde a sua energia vai começar a quebrar e vai almoçar, quer estar das 9 à 1 e quer estar a produzir de forma focada, sem distrações, sem ninguém o chatear, sem receber uma mensagem, sem ter que responder a um e-mail, e do outro lado tem o seu gestor, que, ao final do dia, tem e-mails que precisam de resposta, tem mensagens que precisam de resposta, tem reuniões que precisam ter, tem métricas que precisam de analisar, e estes horários entram em conflito. Se um gestor realmente quer ajudar os seus produtores a fazer o melhor trabalho possível, aquilo que deve fazer, e pela minha experiência, já vou falar um pouco sobre como é que isto se aplica na minha vida e como é que podes aplicar na tua, mas pela minha experiência, tem que ter a capacidade de deixar os produtores em paz no seu período de maior produtividade. Tem que ter a capacidade de não estar a incomodar ou a interromper a reunir com esses produtores na sua hora de máxima produtividade. A não ser que essas reuniões sejam cruciais e com uma necessidade cognitiva enorme, porque estamos a discutir pensamento estratégico complexo, a não ser que isso seja verdade, e aí sim faz sentido esporadicamente ter essa reunião de manhã. Se não for o caso, essa reunião deve ser tida num período em que não esteja a roubar o tempo de maior foco, de cognição e de energia do produtor. Se estás interessado sobre estas fases de energia que nós temos ao longo do dia, há um episódio aqui em que falo sobre isso, em que analiso o livro When e falo sobre as 3 grandes fases do nosso dia. Vou então aqui partilhar contigo de que forma que isto se aplica na minha vida, para depois perceberes como é que isto pode se aplicar na tua também. Vou falar agora do meu presente e também do meu passado. Eu na Sonder, o meu foco era em ser empreendedor e, quando era CEO, era em ser empreendedor e em ser gestor ao mesmo tempo. O que muitas vezes é errado, porque por norma devemos estar focados a pelo menos a 80% ou 90% numa coisa em particular se a queremos fazer bem. E, portanto, eu era empreendedor, eu tinha que estar a pensar estrategicamente como é que nós íamos para a frente, qual é que era a visão para a empresa, a visão para o negócio, tinha que fazer isso, tinha que ter algumas relações importantes com alguns clientes e alguns stakeholders importantes e depois tinha que gerir a equipa, em que chegámos a ter muita gente a trabalhar e tinha que gerir os vários departamentos. E por isso andava sempre neste stress, em que depois eventualmente descobri que o meu centro, aquilo que me é mais natural, aquilo que eu mais gosto de fazer, entre essas duas, é claramente empreender. Eu não gosto assim tanto de gerir, não gosto de estar no dia-a-dia com as pessoas, a garantir que as pessoas estão a fazer o trabalho certo, a monitorizar operações, a medir resultados, a estar a apoiar as pessoas. Não é aquilo que gosto. Há pessoas que adoram fazer isso e ainda bem que adoram, não é o meu caso e por isso eu pessoalmente desgastava-me bastante a fazer estas duas coisas, porque ao final do dia aquilo que eu queria era estar mais a pensar e a ler e a estudar e a estrategizar como é que nós íamos avançar no futuro e depois, obviamente, existe sempre outro tipo de trabalho a fazer, mas a verdade é que a maioria do meu tempo passava a gerir as pessoas. E quando eu estava a gerir as pessoas, aquilo que acontecia é que do outro lado existiam produtores, existiam pessoas que ou fotografavam, existiam pessoas que agenciavam os nossos agenciados, existiam pessoas que propunham as pessoas a casting, são tudo pessoas que são produtoras, são pessoas que estão a fazer um trabalho em particular.
E aquilo que eu não sabia na altura, infelizmente, e peço desculpa por isto a toda a gente, também eu diria que não é nada de grave, mas ao mesmo tempo porque acredito mesmo que se nós queremos maximizar a produtividade de uma empresa, enquanto gestor, temos mesmo que ter a capacidade de dar 3, 4 horas de trabalho ininterrupta por dia às nossas pessoas, sem distrações, na hora em que eles estão com maior foco, maior atenção, maior energia. E isto não era aquilo que eu fazia. Aquilo que eu fazia era, tinha o meu dia todo em reuniões de meia hora, uma hora. E por isso acabava por não conseguir dar às pessoas a liberdade que elas precisavam de manhã, interrompia as pessoas às 11 da manhã para ir ter uma reunião, pior coisa que um gestor pode fazer. Hoje em dia, depois de alguma autodescoberta, autoconhecimento, descobri que gestor não é para mim, não é uma coisa que eu gosto de fazer ou que seja muito talentoso a fazer. Sei e aprendi a fazê-lo por necessidade e ainda o faço às vezes, mas é onde eu quero menos investir o meu tempo. Entretanto, nesta minha nova jornada da minha vida, acabo por ter 2 grandes focos, que é ser empreendedor, certo? O Seekers Club, o projeto, como é que ele vai avançar. Na Sonder continuo também a ser ainda um pouco empreendedor, qual é que é o nosso futuro, por onde é que nós vamos, mais estratégico, mais de visão. Mas depois tem esta parte em que estou aqui contigo. O que é que eu sou? Eu sou um produtor. Eu sou alguém que está a ir ler e aprender sobre um livro, a estruturar o conhecimento e a organizá-lo de uma forma a que possa partilhá-lo aqui contigo para tu poderes aprender e aplicar na tua vida. Eu sou um produtor também. Estou numa situação em que nunca tive no resto da minha vida. Sou um produtor, sou um orador, sou um mentor, estou a facilitar um evento, estou a dar uma palestra numa empresa, estou a produzir conteúdo, estou a fazer coisas que um produtor faz. E por isso, na minha vida, eu hoje em dia sou muito empreendedor e muito produtor e, idealmente, é o que eu quero, cada vez menos gestor. Na Sonder eu sou 0 gestor, a Andrea é CEO da Sonder e gera a empresa toda, portanto eu na Sonder tenho 0 responsabilidades de gestão. No Seekers Club ainda tenho algumas responsabilidades de gestão, contudo, hoje em dia sei organizar a minha semana de uma forma a que consigo estar a garantir que estou a fazer o máximo de trabalho focado e de forma profunda possível. Vou-te mostrar então aqui como é que organizo os meus dias e organizo a minha semana, para teres aqui algum exemplo e depois inspirares para perceber como é que poderias aplicar isto na tua vida. Primeira coisa, enquanto empreendedor é um trabalho muito estratégico, muito criativo, com uma difícil sequência, não há uma sequência de passos óbvia a fazer, não há um processo em que eu sei que vou fazer isto, depois aquilo, ou seja, é estar a imaginar enquanto fazemos, é um trabalho que requer muito da minha energia e enquanto produtor, que é estar a aprender e a partilhar de forma apaixonada aquilo que aprendi, que é o que estou aqui a fazer agora, neste momento provavelmente são 10 da manhã, eu faço isto nas primeiras 4 horas do meu dia. E por isso eu acordo, faço o meu ritual matinal, que partilhei aqui há 2 episódios atrás, e depois as primeiras horas do meu dia são dedicadas a deep work. Não há ninguém que me vá incomodar nessas horas. Se alguém precisar mesmo de mim e for absolutamente urgente, vão-me ligar. Se não, eu não tenho o telemóvel ao lado, não há WhatsApps, não há Slacks, não há e-mails, não há nada. São horas onde eu estou focado única e absolutamente apenas ou a produzir ou a pensar e a produzir estratégia. Na realidade, estou a produzir. E por isso, é absolutamente fundamental para mim é entre as 9h30 e a 1h30, que é quando a minha energia e a minha atenção começa a quebrar e prefiro não insistir porque já sei que não me vai levar a lado nenhum, só vou ficar frustrado. Durante essas 4 horas estou a produzir. E até no Seekers Club, uma das coisas que realizámos foi que nós estávamos a ser o máximo produtivos no uso do nosso tempo, especialmente pelas distrações que as nossas tecnologias de comunicação nos apresentam. Vou falar disso no futuro. No próximo episódio vou falar sobre distrações e no a seguir vou falar sobre distrações tecnológicas, redes sociais, e-mails. Vou falar sobre isso tudo e como é que podemos limpar isso tudo. Mas basicamente criámos uma estratégia no Seekers Club para garantir que todos os produtores estão a produzir, nas primeiras 4 horas do dia, estão a produzir sem distrações. Para teres uma ideia, nenhum de nós pode mandar uma mensagem a outra pessoa, a um Slack, a um e-mail a outra pessoa, nestas horas da manhã e, no caso de ser urgente, ligamos, porque assim garantimos que o Roger que está aqui a filmar, as primeiras 4 horas do dia, está a filmar ou a editar. Está apenas a fazer o trabalho em que ele é excelente a fazer e não a ser interrompido por 1001 coisinhas e pedidos e e-mails e reuniões e coisas do género. Não, estamos a dar a oportunidade a cada pessoa de fazer o seu melhor trabalho ao ter as primeiras 3 a 4 horas do dia sem interrupções em que pode estar a trabalhar de forma absolutamente focada. Então e um gestor? Então e as reuniões? Então e como é que nós fazemos isso? Antes de mais, hei de falar nisto no episódio futuro, mas sou a pessoa mais anti-reuniões que podem conhecer na vossa vida. Acho que a maioria das reuniões são um desperdício de tempo e as que existem são muito mal orquestradas e, portanto, têm uma produtividade
não vou dizer nula, mas muito reduzida, uma eficiência muito reduzida, e portanto hei de falar sobre isto no futuro, como é que nós podemos fazer reuniões mais curtas, mais eficientes, mais eficazes. Mas as minhas reuniões, se precisar de ter reuniões, faço das duas uma. Se for uma reunião estratégica, se for uma reunião em que preciso que as pessoas estejam no seu melhor nível de pensamento, aí fazemos de manhã. Aí vou sacrificar o meu tempo em que vou estar absolutamente focado e o da outra pessoa, em que estamos os dois, cada um focado no seu trabalho, vamos sacrificar esse tempo para nos reunirmos e falarmos sobre a estratégia, porque é algo que vai requerer mesmo uma capacidade e um poder de decisão, um poder analítico, um poder criativo muito forte que já sabemos que à tarde não vamos ter. No caso de serem reuniões que não são assim tão importantes, que é mais shallow work, são reuniões em que nós não precisamos de estar tão ativos e tão dinâmicos e tão energéticos, aí sim colocá-las da parte da tarde. Essas reuniões são perfeitas para se ter à tarde, onde a maior parte das pessoas não está com o nível de energia e de foco e de atenção necessário para estar a produzir insights brilhantes, mas se for uma reunião de facilitação de coisas, para saber fazer um ponto de situação, esse género de reuniões que não é necessário uma capacidade cognitiva muito grande, todas para a parte da tarde, e aí sim já vão existir mais interrupções, já o trabalho destas pessoas já pode ser mais interrompido. Porquê? Porque um produtor que produza bem sabe que as suas 4 horas de manhã, se forem sem interrupções, se forem plenamente focadas, se forem num bom estado, vão valer por 8 horas do dia a nível de produção. Mais vale 4 horas de manhã absolutamente focadas do que 12 horas durante o dia repartidas. Já a coisa que o autor mostra é que o nosso trabalho, o nosso deep work, é impossível de ser feito em blocos de 15 minutos, em blocos de 30 minutos, em blocos de 1 hora. Não é possível eu marcar, vou das 11 às 11h30, vou estar a fazer deep work e vou estar a pensar estrategicamente sobre este assunto. Não vai acontecer. Se existir uma reunião das 10 às 11 e vai existir uma das 11h30 ao meio-dia, a nossa cabeça está a processar aquilo que aconteceu e está a pensar ainda naquilo que nós vamos fazer a seguir. Não dá. A única forma mesmo que nós temos de produzir este trabalho de alto valor acrescentado ao estarmos 100% focados é ao estarmos durante um grande período, 3, 4 horas de tempo, sem interrupções, em que nós podemos fazer as nossas pausas para ganharmos energia outra vez, mas sem interrupções exteriores, sem reuniões sem nada do género, em que estamos absolutamente e apenas focados numa coisa. E por isso, reuniões que não sejam assim tão necessárias passam para a parte da tarde. O autor fala sobre 3 grandes tipos de deep work, 3 formas de aplicar isto na nossa vida. Existe a forma que ele chama de monástica, que é a forma como algumas pessoas, alguns génios, um Charles Darwin, por exemplo, passa, que é o ano inteiro em reclusão, apenas focado nos seus pensamentos. São pessoas que não têm compromissos, são pessoas que não respondem em e-mails ou a cartas na altura, são pessoas que não têm reuniões, são pessoas que não têm qualquer tipo de coisa a fazer sem ser a produzir uma coisa muito bem. E isto encontra-se, há um livro a ter aqui atrás chamado Daily Rituals, e quando olhamos para os maiores da história, quando olhamos para Mozart, para Beethoven, para Picasso, para Miró, para poetas, para artistas, para cientistas, para Charles Darwin, por exemplo, para B.F. Skinner, o pai da psicologia comportamental, ou um dos... Quando olhamos para estas pessoas, que são produtores especializadíssimos e extraordinários, muitos deles têm este horário, este horário de deep work, que é monástico. Fazem apenas isso e mais nada, não têm correspondência, não têm nada. Podem ter um assistente que trata de toda a papelada que eles não querem tratar e eles focam-se apenas numa coisa, em ler, a aprender, a produzir o seu trabalho. Existe uma segunda forma, que é a forma que o autor chama de bimodal. Um exemplo do horário bimodal é Carl Jung, um dos pais da psicologia analítica que sucede Freud. E Carl Jung passava a grande maioria do seu tempo num horário bimodal, em que, num período de tempo, estava, vamos dizer, 6 meses por inteiro, estava apenas a pensar, a escrever, a produzir o seu melhor trabalho, e nos outros 6 meses estava a dar consultas, estava a dar aulas, estava a fazer outras coisas que não requeriam um trabalho tão profundo a nível de pensamento. Se nós pensarmos, a maioria de nós não vai conseguir adaptar estes 2 horários na nossa vida. Não vai conseguir ser uma pessoa que está apenas a fazer uma coisa durante muito tempo. Está reservado para os grandes génios, está reservado para as pessoas que são, de facto, que dedicam a sua vida a um assunto em particular. A grande maioria de nós também não consegue ter um horário assim tão bimodal, em que passamos uma grande parte do nosso tempo em períodos de reflexão profunda e uma grande parte do tempo em períodos em que estamos a fazer trabalho que requer menos que esta capacidade de ir profundo. A maioria de nós aplica aquilo que é a terceira forma de nós trabalharmos de forma profunda, que é ao ritualizarmos isso no nosso dia-a-dia, que é ao nós desenharmos o nosso dia de uma forma em que conseguimos, durante os nossos dias, ter períodos para trabalho profundo
e ter períodos para trabalho superficial. Por último, o autor fala-nos de que é fundamental termos um limite no nosso dia para as horas em que estamos a trabalhar. É fundamental não levarmos trabalho para casa. É fundamental deixarmos o trabalho no sítio do trabalho. Não estarmos a pensar em trabalho quando estamos a jantar com a nossa cara a metade. Não estarmos a responder a e-mails antes de ir dormir. Não estarmos a levar o nosso computador quando vamos em viagem. Não estarmos com o nosso smartphone na praia ao fim de semana a responder a e-mails. É fundamental fazer esta separação, porque se nós não conseguirmos recuperar e rejuvenescer as nossas capacidades, depois não vamos ter a possibilidade e a capacidade de fazer trabalho de forma profunda. Este é um ciclo vicioso que existe em muita gente. Nós estamos, durante o dia, a ser muito pouco produtivos, em que estamos constantemente cheios de distrações, cheios de coisas a acontecer, não conseguimos produzir ao nível que queremos realmente produzir, e depois, por sermos tão pouco produtivos, acaba por vir uma série de trabalho que temos que levar para casa e estamos a responder e-mails e estamos ainda a fazer outras coisas e acabamos por não conseguir descansar e no dia a seguir vamos mais cansados para o trabalho e vamos ser ainda menos produtivos, porque a nossa produtividade depende muito do nosso estado físico, mental, emocional em que estamos, vamos ser menos produtivos, mais uma vez vamos alongar o nosso dia, vamos deixar de trabalhar tarde, vamos estar cansados, frustrados, estressados e vamos ao final do dia ter que responder a e-mails e fazer mais coisas, depois chegamos ao final da semana e muitas vezes se calhar vamos ter que no sábado ou no domingo compensar pela falta de produtividade que tivemos. E por isso aquilo que eu tenho realizado na minha vida, através da minha própria experiência, é que se nós de facto formos religiosos na forma como praticamos deep work, se nós, de forma ritualizada, eu no meu caso, nas primeiras horas da manhã até a hora do almoço, se for absolutamente focado em produzir, em fazer pensamento estratégico, em fazer aquilo que eu sei que só é que posso fazer na minha empresa e que é o sítio onde eu acrescento mais valor, se eu me dedicar esse tempo aí e depois deixar o período de tarde para tudo o que seja não produtivo, reuniões, responder a e-mails, logística, organizar algumas coisas, tratar de outras coisas, aí sim consigo depois ter um limite em que sei que às 4h45 vou deixar de trabalhar, às 5 vou estar a fazer desporto e vou conseguir depois à noite estar a jantar com a minha namorada, ou estar a jantar com amigos, ou estar a fazer algo que me preencha para estar rejuvenescido, recuperar, vou dormir como deve ser, vou acordar sem despertador, fazer um ritual de manhã matinal e depois vou começar o dia com energia outra vez. E, portanto, estar a trabalhar de forma produtiva e focada no nosso período de maior energia, para 80% das pessoas é logo de manhã, early birds, para 20% das pessoas, mais ou menos night owls, é à noite, é antes de irem dormir. Estarmos a fazer isso é, para mim, o segredo, a chave, para nós estarmos a fazer trabalho de alta qualidade sem nos termos que estar a estourar e a trabalhar longas horas e a interferir com as outras dimensões da nossa vida. É isto, espero que tenhas gostado, espero que tenhas tirado daqui lições importantes para ti. No próximo episódio eu vou falar sobre outro livro chamado Indistractable, do Nir Eyal, em que vamos falar sobre distrações, o que é que são as distrações, porque é que elas existem, quais é que existem distrações exteriores e distrações interiores, vou falar um bocadinho sobre isto e de que forma é que nós podemos evitar estas distrações. Estes 2 episódios vão muito de mão em mão, porque se nós queremos fazer este trabalho de forma focada e profunda, temos que ter a capacidade de dizer que não a todas as distrações que estão à nossa volta. Até à próxima, já sabem, make it count!